Avisa aí quando entrar. Boa noite, meus irmãos. Estamos com muita alegria iniciando nesse momento o nosso estudo doutrinário. Depois de um breve ato na semana passada, por questões extraordinárias, hoje nós estamos aqui para continuar os nossos estudos sobre essa teologia tão importante, tão crucial, a teologia do pacto. Tem se revelado para nós bastante edificante. E por isso eu te convido nesse instante a iniciar nosso momento de estudo com um pedido ao Senhor, para que Ele faça com que essa noite seja produtiva, para que os nossos esforços sejam potencializados pela graça, pela agência do Espírito Santo em nossos corações, abrindo os nossos olhos para contemplar a maravilha da doutrina que vem da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo a graça do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos. Estamos exatamente na quarta-feira, então já conseguimos aí metade de uma semana de luta, de trabalho. Eu te peço que nessa noite o Senhor nos dê refrigério através da tua palavra, mas também nos dê trabalho, no sentido de nos fazer entender mais, de realinhar a nossa compreensão das tuas escrituras. Nos dá, Senhor, um conhecimento maior sobre ela, Pai. Nós queremos beber mais dessa fonte que produz vida em nosso coração. Então, abençoa e santifica os nossos esforços, para a tua glória e para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós damos início agora, nesse momento, a nossa aula de número 9. Veja, mais de 2 meses transcorridos já. Nós estamos percorrendo esta obra de Palmer Robertson, Cristo dos Pactos. E chegamos agora à aliança do reino. Nós percorremos aí grande parte do Antigo Testamento e chegamos agora numa porção muito central e muito significativa. Nós falaremos nessa noite sobre Davi. Nós falaremos nessa noite sobre reino. Nós falaremos nessa noite sobre rei. E eu começo de cara trazendo essa questão importante. Nós queremos um rei. É por isso que nós nos encantamos com histórias medievais. É por isso que o Senhor dos Anéis e toda a sua fábula ali em torno de Aragorn e aquela missão de finalmente receber a coroa do reino nos encanta, nos motiva. Quantas e quantas histórias não têm roteiros parecidos? Essa figura real, ela produz encantamento em nós. As histórias da Disney já trabalham também com arquétipos do príncipe encantado, desse enredo familiar real. Percebe então que história para adultos, histórias para crianças, para homens, para mulheres, apelam para esse imaginário. Isso tem uma razão teológica profunda. Os nossos primeiros pais, eles receberam uma proposta de reino. Eles seriam vice-regentes no mundo de Deus, mas o pecado sabotou esse projeto e desde então nós vagamos por esse mundo em busca de reinos, em busca de rei. É certo que por muitas vezes nós procuramos isso em nós queremos ser o monarca, mas rapidamente nos desiludimos e colocamos essa esperança real e messiânica em outros tantos. Por isso falar sobre reino é essencial para a nossa vida e para a nossa fé, porque sim, nós temos um rei, e sim, a Bíblia fala sobre reino, e sim, a aliança tem esse aspecto muito forte. E aqui eu já faço uma explicação necessária antes de adentrar nessa questão. Onde está o escurso? Você se perguntou isso no início do nosso encontro aqui? Não possivelmente. Não vou afirmar, porque pode ter alguém que esteja acompanhando pelo livro. No livro que estamos nos baseando de Palmer Robertson, depois da aliança da lei com Moisés e antes da aliança do reino com Davi, nós temos o que ele chama de escurso, onde ele vai discutir algumas semelhanças do aliancismo
e diferenças, é claro, com o dispensacionalismo. Já ouviu falar sobre isso? E a pergunta que eu quero fazer com você é por que exatamente entre Moisés e Davi ele para fazer essa discussão? Uma discussão difícil. Mas por que é nesse momento? Porque a aliança do reino com Davi, por um lado, é um ápice. Nós veremos isso, é um ápice na revelação do Antigo Testamento. Por outro lado, ela tem uma controvérsia. Veja esse pequeno gráfico. Ele representa a forma com que o dispensacionalismo clássico, que é uma visão que está espalhada pelas igrejas aí, muitas igrejas evangélicas, pentecostais e algumas tradicionais, elas creem nisso. Basicamente, essa visão, ela é representada nesse gráfico aí, como é que se dá os tratamentos de Deus, as dispensações de Deus. E a questão com Davi é um aspecto controverso nessa teologia. Por isso que Davi, por um lado, é ápice, por outro lado, é controvérsia. Vamos falar um pouco do ápice, de início? Vamos pensar nos elementos do reino de Deus. A gente já falou sobre isso em outros encontros. O primeiro elemento é povo. Não há reino se não há povo. Nas histórias de Adão, nós percebemos que Deus não vai destruir a humanidade, Ele vai continuar tendo um povo. Na história de Noé, nós vemos esse povo, mesmo que pequeno, sendo preservado na arca. Mas é na história de Abraão que ele toma forma, vai ser a descendência de Abraão. E recebe uma promessa, que eles virarão uma nação. Então esse primeiro elemento, ele fica muito forte nessa primeira etapa da revelação. Depois, nós começamos a pensar então no segundo elemento. Se eu tenho um povo, qual vai ser o lugar onde esse reino vai acontecer? Os descendentes de Abraão, eles param no Egito. Não vai ser ali. São libertados no Êxodo por Moisés. E antes que cheguem à terra prometida, eles recebem a lei no Sinai, para que aprendam a não ser um amontoado ou um aglomerado, como falamos em tempo de Covid, mas que se tornem uma nação unificada em torno dessa lei. E agora essa nação, ela ruma ao lugar onde o reino vai ser instalado, a terra prometida com Josué. Temos povo, temos lugar e finalmente governo, o último elemento do reino. Em Juízes nós temos ali a narrativa de que sem governo não tem como haver um reino. Não adianta ter povo, não adianta ter lugar se não há uma liderança qualificada. Depois de Juízes nós temos Ruth, lembra da exposição de Ruth? Que afunila esse desejo ali no descendente de Ruth, que é Davi. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. A partir dali nós temos governo, nós temos monarquia. Davi entra em cena. Então veja que momento. Eu quero que você perceba como esse é um momento ápice no Antigo Testamento. Pela primeira vez na história, como já diria um ex-presidente, nós temos povo, lugar, governo, nós temos reino. Esse anseio, essa promessa assume contornos muito concretos com Davi. Você não pode perder de vista como isso é impactante para Israel. Finalmente temos uma nação, temos um rei. Esse momento de ápice é tão marcante que você pode notar como a monarquia, ela se espalha no coração da Bíblia, no meio da Bíblia. Olha o Antigo Testamento, que já representa 66% da sua Bíblia, certo? É quase 70%. O Novo Testamento é pequeno em comparação ao Antigo. Depois do Pentateuco e livros como Josué e livros como Juízes, você vai ter a fase da monarquia. E na monarquia você vai ter vários livros históricos que eu já mencionei: Samuel, Reis, Crônicas. Na monarquia você vai ter os profetas. Eles aconteceram dentro desse período, aquela porção gigante ali do Antigo Testamento. E dentro da monarquia, é no ápice da monarquia que você vai ter os salmos, que você vai ter provérbios. Você percebe como grande parte da revelação bíblica se dá nesse contexto. Por quê? Porque é um ápice, é um grande momento. Por isso que nós olhamos com muito interesse nessa noite
para os detalhes da aliança com Davi. Aqui tem coisa muito importante para nós. Nós não entenderemos o Antigo Testamento sem entender esse ápice, o reino desenhado ali em Davi e em Israel. E a controvérsia, irmãos? Eu só vou explicar por que é controverso esse aspecto de Davi, e eu não vou entrar nisso, certo? Essa aula que pulamos hoje, esse capítulo que pulamos hoje, eu vou colocar ele no final. Então, no final, eu vou explicar dispensacionalismo e vou comparar com aliancismo. Mas eu quero te mostrar por que Palmer Robertson escolhe fazer isso antes de Davi. Há uma razão interessantíssima. Acompanhe comigo essa tabela aí. Primeira coisa que eu quero esclarecer para você, tem um comparativo aqui, certo? Mas esse comparativo, ele pode passar uma impressão errada, como se nós também fatiássemos de forma muito grande a revelação, como os dispensacionalistas clássicos fazem. Não é assim. Basicamente nós temos o pacto das obras ali com Adão e o pacto da graça, que abarca todo o Antigo e o Novo Testamento. Em linhas gerais é isso. Eles não, tem várias dispensações, onde cada uma delas tem um modo de agir diferente de Deus e requisitos. Veja, eu estou falando do dispensacionalismo clássico, antes que alguém se ofenda, que surgiu lá nos anos 40. Nos anos 60 teve uma repaginação, e agora, recentemente, nós temos o dispensacionalismo progressivo, que tenta aparar algumas arestas e corrigir alguns equívocos, e estão chegando perto do aliancismo nesse sentido. Depois a gente trata sobre isso. Mas eu quero que você perceba aí, que quando a gente esmiuça o pacto da graça, ele vai ter algumas semelhanças com as dispensações, a forma com que esses homens enxergam a Bíblia. Por exemplo, veja no começo. Assim como a gente fala da aliança da criação ou pacto das obras, o dispensacionalista vai dizer que Adão e Eva, ali era a dispensação da inocência, o ser humano era inocente. Depois, nós temos o pacto do começo, onde o pacto da graça começa a acontecer. Eles falam sobre consciência, agora eles têm consciência. Em Noé, nós enxergamos a aliança da preservação, o pacto da graça assume mais esse contorno. Eles enxergam ali o governo humano, enfim, há uma semelhança, certo? Nos recortes. Inclusive, nomes ficam parecidos. Por exemplo, Abraão, a gente entende que ali é a aliança da promessa. Eles, dispensação da promessa. Moisés, nós temos a aliança da lei, dispensação da lei. Mas veja um probleminha aí no seu gráfico, na sua tabela. Aqui, a aliança do reino, que nós trataremos hoje, há uma lacuna. No dispensacionalismo clássico, eles não falam sobre a aliança do reino. Por quê? Porque não há espaço para Davi nessa construção teológica. Se você observar lá no final, tem um momento também em que eles falam de algo que nós não temos. Eles empatam. O dispensacionalismo defende a ideia de um milênio concreto depois da era do Evangelho, onde vai haver um governo de Cristo ali em Israel por 1000 anos. Você já ouviu falar disso? Perceba que nós não cremos assim. Nós cremos que na nova aliança, depois de Cristo, nós já estamos no milênio, desde que Cristo foi assunto aos céus. Não vai haver esse milênio lá na frente. Mas a provocação que Palmer Robertson faz é: a ausência de Davi tem relação com esse milênio. Porque muitas das promessas que são projetadas para esse milênio, com relação a Israel e sua organização política, seu domínio territorial, foram cumpridos em Davi. Nós olhamos para a Escritura e nós enxergamos que na revelação já houve isso. Nós não esperamos por isso, mas já houve. Veja como Davi tem elementos fortes. Elementos que alguns esperam somente no final. Lá em Davi, em Salomão, nós já experimentamos isso. Precisamos falar sobre isso. Precisamos nos aprofundar nessa aliança. Não preocupe-se agora com esse gráfico. Nós teremos um encontro somente para tratar disso. Eu só queria te mostrar como Davi está no centro dessa divergência entre aliancistas e dispensacionalistas. Um resumo então da importância de Davi para nos motivar. Paulo Anglada diz assim:
Uma das características da aliança com Davi são as abundantes revelações acerca de Cristo, incluindo sua filiação eterna, seu triplo ofício de profeta, sacerdote e rei, sua encarnação, seus sofrimentos, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Tem tudo isso esboçado na história de Davi. John Ball vai dizer assim: Cristo é manifesto a Davi mais do que em qualquer outra administração anterior da aliança. Vamos então, sem mais demoras, mergulhar nesse oceano de revelação, que é o desenvolvimento da aliança em Davi, construindo sobre os fundamentos de Adão, Noé, Abraão e Moisés. Chegamos na aliança do reino, e vamos observá-la em 2 recortes somente. Primeiro, nós vamos ver o reino e a aliança. Quais são os elementos dessa promessa? Quais são os elementos dessa manifestação? Quais são os elementos dessa etapa? O que é que há de diferente nela? Posteriormente, aí nós vamos tratar um outro tema. Como então esta aliança com Davi, ou a aliança do reino, me ajuda a entender toda aquela dinâmica que tem ali nos reis? Salomão, a divisão dos reinos, tantos e tantos reis na Bíblia, que chega, tem hora que fica difícil a leitura bíblica anual, e por fim o exílio. Como é que eu, com esta aliança, eu tenho lentes adequadas para interpretar isso de forma robusta, teológica, coerente, cristocêntrica? Esse é o nosso alvo para hoje, certo? Então vamos à nossa primeira parada. Nós vamos analisar a aliança em si. Salmo 89, você lembra desse texto? Ele diz assim, verso 3: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. E ele vai falar sobre o texto que nós vamos estudar nessa noite. Por que eu destaco isso aqui logo de cara? Porque veja, nos termos de 2 Samuel capítulo 7, que é o texto que nós vamos tratar com mais cuidado agora, não vai ser falado em aliança de forma explícita, mas a Escritura vai olhar para esse texto, vai olhar para esse pacto, vai olhar para esse acerto e vai mencionar como aliança, certo? Então, inegavelmente, Deus faz uma aliança com Davi. Não uma aliança nova, mas na verdade uma nova manifestação desse pacto da graça que vem lá de Adão, certo? Nós estamos costurando esse entendimento, então nós vamos estudar basicamente esse desenvolvimento aqui e agora, exatamente agora. Primeira coisa que nós precisamos considerar é o contexto que nos leva a essa instituição, certo? Nós não caímos de paraquedas. Nós precisamos saber como é que Davi chegou a esse ponto histórico de receber essa promessa, de receber essa aliança. Primeira coisa é que a história de Davi, ela começa na sua unção como rei e termina na sua entronização, que não foi rápido. 1 Samuel vai narrar isso em vários e vários capítulos. Por exemplo, ele é ungido, veja, acompanhe um pouco desse recorte. Ele é ungido em 1 Samuel 14. Ainda havia um rei, Saul, mas esse rei não agradava a Deus e Deus anunciou que não estaria mais com ele. Mandou Samuel ungir um novo rei. O jovem Davi, da família de Jessé, desprezado e esquecido, é escolhido como esse novo rei. Todos os olhos se voltam para Saul, mas Deus escolheu aquele pequeno e aquele fraco. Você percebe como Davi aponta para Cristo o tempo todo? Os homens estão olhando para os reis desse mundo, mas o rei escolhido está na fraqueza, é Cristo. Era Davi, no caso, apontando para Cristo. Logo depois dessa unção, 1 Samuel 16, nós temos 1 Samuel 17, Davi e Golias. Essa história é tão conhecida, mas muitas vezes nós passamos ao largo do seu significado teológico. Pense que antes de Samuel, do livro de Samuel, nós temos os juízes como libertadores da nação. Agora não mais um juiz é que vai fazer essa libertação contra Golias, é o rei. Não Saul, o rei verdadeiro, Davi. O rei desprezado, é ele que vence. Isso é evangelho. A figura do rei salvador, desprezado, está desenhado aqui no embate com Davi e Golias. Essa história fala sobre Cristo.
Mais do que os gigantes pessoais que você tem que enfrentar, é o rei davídico sendo desenhado. Depois disso, nós temos aí do capítulo 18 de 1 Samuel até o capítulo 31, uma longa história de conflitos com o rei Saul, de antagonismo, de humilhação. Essa imagem é a caverna de Adulão, onde Davi vai parar, Davi vai se esconder. Veja como não parece a história do nosso Cristo. O rei verdadeiro sendo humilhado. Até que por fim, depois que morre Saul e os seus filhos, em 2 Samuel capítulo 2, ele é ungido rei em Hebrom. Então ele reina ali no sul, ele reina na sua tribo. Ele reina ali na sua tribo. E depois, em 2 Samuel 5, finalmente, as tribos do norte se unem a ele e agora Davi reina sobre tudo. Esse é o momento que nós paramos e pensamos, agora sim, depois de muito tempo, foi 1 Samuel todinho nesse impasse, finalmente Davi subiu ao trono, finalmente é o rei segundo o coração de Deus, finalmente o escolhido, agora está tudo no seu lugar e nós vamos receber a instituição formal da aliança e essa promessa. Ainda não. Veja o que acontece nesse intervalo de 2 Samuel capítulo 5 até capítulo 7, o texto que nós estudaremos. Ainda tem 3 elementos aqui que são importantíssimos. Primeiro, conquista de Jerusalém. Davi, no primeiro instante, ele reina sobre Hebrom. Mas então ele consegue dominar Jerusalém, que fica no centro ali de Israel. Ele expulsa os jebuseus e agora ele tem uma capital que fica no meio das 12 tribos. Olha que fantástico. Um lugar simbólico. Ele não vai ser o rei somente do sul. Ele não vai ser somente o rei de Judá, que era a tribo dele. Ele vai ser de todo o povo. E agora nós temos um elemento unificador ali. A nação agora tem uma capital que unifica. Depois disso, no capítulo seguinte, ele traz a arca da aliança para Jerusalém. Ou seja, de forma consciente e explícita, ele está unificando a presença de Deus com o seu trono. Teocracia, na sua forma mais bonita. Veja o que Davi está fazendo. E veja o que Deus faz em resposta. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 começa dizendo que tendo Deus dado paz dos inimigos, depois de muitos e muitos anos, depois de enfrentar milhares de povos inimigos, milhares é uma expressão forte, mas o povo de Deus enfrentava inimigos o tempo todo, finalmente paz. Agora a aliança vem. Eu quero que você perceba como esse momento é espetacular. Nós estamos aqui no limiar de um homem, de um momento que cumpre várias profecias do passado. A terra foi conquistada, como nunca antes. Paz, organização política, o trono estabelecido em Jerusalém, um rei, o cetro que deveria vir de Judá, conforme Gênesis 37, está tudo aqui. Davi, ele assenta-se agora sobre milhares, centenas, dezenas de profecias que o trouxeram até ali. Que momento especial, irmãos. Agora ele vai lançar novas dimensões para frente. Nós não podemos perder isso de vista. Por isso que esse momento é um momento tão especial. Finalmente, então, nós temos um avanço na revelação. E nós temos aqui esse texto tão importante que nós vamos analisar agora em mais detalhes. 2 Samuel 7. Começa com atenção. O rei está no seu palácio e ele pensa, eu tenho um palácio. Deus não tem. Deus ainda está naquela tenda, Deus ainda está no tabernáculo, eu vou construir um templo para Deus. A priori o profeta Natan diz, vai, constrói. Mas Deus vem até ele e diz, olha atenção aí no verso 5. Edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Esse é o recado que o profeta Natan deveria dar a Davi. É tu que vai edificar para mim? Tem uma tensão no ar. Gente, será que Deus não gostou dessa ideia? Qual é o problema aqui? Antes de Deus corrigir a perspectiva de Davi, ele começa então com uma introdução bem interessante. Ele vai trazer à baila aquele princípio Emanuel. Você lembra do que é o princípio Emanuel?
Ele está no coração da aliança. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Olha como Deus coloca isso para Davi na introdução desse novo termo da aliança. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. O texto paralelo em Crônicas vai falar: eu tenho andado de tenda em tenda, é mais enfático. Em todo lugar que andei com os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer uma das suas tribos, a quem mandei apacentar o povo de Israel, dizendo: por que não edificais uma casa de cedro? O que é que Deus está dizendo aqui para Davi? Davi, eu vivi entre vocês como cumprimento e demonstração desse princípio Emanuel do Deus conosco. Eu quis estar com vocês. Não esqueça disso. Não foi um lapso, não foi um erro eu estar dentro de uma tenda. Vocês estavam também, agora vai mudar, tudo bem. Mas não esqueça que eu estive com vocês esse tempo todo. Não esqueça que eu escolhi que a minha presença fosse simbolizada dessa forma, porque eu queria falar algo para você e algo para o povo. Eu quero falar sobre a aliança com você. Eu quero que você entenda isso. Olha que interessante. Davi não pode pensar em reino dissociado de aliança. Não pense em você como rei dessa terra. Lembre-se, por trás desse reino, por trás desse trono, por trás desse cetro, por trás desse palácio tem uma aliança comigo, uma relação pessoal, um Deus que escolheu e que habita com vocês. Essa é a diferença de Israel para as outras nações. Não esqueça disso. Não é que Deus tivesse problema com o templo. Ele está corrigindo perspectivas, porque Ele vai dar algo muito melhor e Ele quer manter a ordem evangélica. Por que eu digo isso? Porque Ele continua com Davi. Lembre-se, Davi, eu te tomei de trás da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre meu povo. Ou seja, não esqueça, sou eu que faço com você, não é você que faz por mim primariamente. E não só com você, com o povo. Eu preparei para o meu povo, para Israel, lugar. Eu o plantarei para que habite no lugar e não seja perturbado, para que os filhos da perversidade não aflijam. Eu que faço, vocês que respondem. Ou seja, Davi coloca a coisa na perspectiva correta. Não esqueça do princípio do evangelho. Sou eu que faço e você responde. É por isso que agora, na segunda parte do texto, o Senhor vai fazer um jogo de palavras e vai dar uma promessa a Davi. O jogo de palavras está no termo hebraico bait, que é casa. Mas casa tanto significa a causa de alvenaria, uma construção física, material, como significa descendência. Fulano de tal da casa dos ribeiros, descendência. E agora Deus vai fazer esse jogo com Davi. Perceba no texto: desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Isso já começou. E também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Aí Davi, opa, espera aí, eu queria construir uma casa para Deus. Deus disse que vai construir uma casa, mas eu já tenho, Senhor, eu já tenho um palácio. Aí ele vai descrever que casa é essa que ele está falando. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao seu nome. Primeiro sentido de casa: seu filho, seu descendente vai fazer uma casa para mim, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Seu descendente vai construir uma casa para mim, mas antes disso, eu vou construir uma casa, uma descendência para você. Eu vou lhe dar uma dinastia. Veja que coisa mais forte, inclusive, do que a construção física. E aqui nós temos um princípio teológico espantoso. Você lembra do princípio Emanuel? Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Ele individualiza esse princípio na pessoa do filho de Davi. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. É a estrutura do princípio Emanuel, mas agora com um indivíduo. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite do filho de homem, como o pai faz. Mas a minha misericórdia não se apartará dele,
como retirei de Saul. A quem tirei diante de mim, porém a tua casa aqui dinastia, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Promessa de perpetuidade. De algum modo, Davi queria que um templo fosse erigido para dar mais segurança para o seu coração. Ele olhava para aquela tenda e disse: meu Deus, se levarem essa tenda, se levarem a arca, nós ficaremos sem a tua presença, continuaremos inseguros. Eu quero uma coisa mais concreta, né? Eu quero alvenaria, quero madeira, tijolos, não sei. Deus diz: não foque nessa casa, teu filho vai fazer essa casa para mim. Eu também tenho um desejo dessa manifestação assim. Mas o principal, Davi, é que nesse acerto que eu tenho contigo, conservando a ordem evangélica, lembrando da aliança que precede o reino, eu vou te dar uma dinastia. Esta casa não vai ter fim. Esta casa é principal. Eu dou garantias que a tua descendência vai ser perpétua. Tu quer segurança maior do que essa? Talvez você olhe para isso e diga: fantástico, muito bom, Davi, bem-aventurado tu és. Mas e o povo? Eu percebi a bênção vindo ali em Adão, em Abraão, em Moisés, para todo mundo, até porque o princípio Emanuel era para todos, mas agora individualizou. Precisamos entender algumas implicações aqui nessa progressão que há na aliança do reino. Em primeiro lugar, nós temos aqui o rei assumindo um papel de mediador. É só assim que você entende, por exemplo, para a sua devoção, o Salmo 21. Abençoa, Senhor, o reino, o rei, faz ele feliz. Você já pegou esse salmo e diz: meu Deus, como é que isso... eu vou orar aqui pelo meu presidente? Não. Este salmo, ele fala sobre o rei como mediador. Quando o rei é abençoado, o povo é abençoado. E é a partir da aliança de Davi que isso fica claro. O rei é mediador da bênção e da maldição do pacto. Ele é o nosso representante. Se o rei tem aliança com Deus, nós estamos inclusos nela. Se o rei cumpre os termos da aliança, nós somos abençoados. Isso fica muito claro a partir da aliança do reino. Outro elemento, essa linguagem de filho de Davi, como filho de Deus, a partir de agora, ela surge na Escritura. O Salmo 2 vai falar nisso, né? Zombam do ungido, zombam de Deus. Beije o filho. Beije o filho. E ali, Davi está falando do rei. Beije o filho. E a gente sabe que esse filho lá na frente, ele é a segunda pessoa da Trindade. O filho de Deus, o filho de Davi. Tudo isso está na aliança do reino como progressão da revelação. Essa ligação do trono de Jerusalém com o trono de Deus. O Salmo 45, por exemplo, é uma canção de casamento. E o poeta está narrando ali sobre a beleza do rei. E ele fala sobre o rei, sobre o trono. E quando fala do trono, ele diz no verso 5: teu trono, ó Senhor, subsiste para sempre. Ou seja, esse trono representa o trono eterno. Há uma ligação aqui. Não só o trono, mas aquele que se assenta no trono, ele também tem promessa de perpetuidade. Vai ser alguém da família de Davi que vai sentar nesse trono de Deus eternamente. É por isso que nós lembramos aqui da exposição do Salmo 89 e da angústia que há naquele texto, quando de repente a coroa é jogada no chão, Judá sucumbe, o trono é humilhado e o salmista pergunta: o que é que está havendo? Não seria eterno? Aí tem um último ponto aqui que precisamos considerar: a segurança. Isso é o coração da aliança com Davi. A segurança está arraigada na dinastia e não na estrutura. No exílio a estrutura se rompe, a dinastia, mesmo que de forma oculta, ela vai continuando, até em Mateus 1:1 a gente é lembrado ou conhece o descendente de Davi, chamado de Jesus. A segurança está nele, não nas estruturas. Não é a casa física de alvenaria, não é o trono físico de Jerusalém, não é a coroa física. É a dinastia, é a descendência, é o rei, é Cristo.
Você percebe que nós temos aqui um desenvolvimento fantástico do conceito da aliança. Agora os olhos estão voltados para um rei, para a sua relação com Deus, para o seu trono e para a promessa que esse rei vai sentar no trono e vai reinar para sempre. É a partir de Davi que isso toma forma. É por isso que faz todo sentido esse destaque que os teólogos bíblicos dão a Davi. Aqui eu cito mais um deles, Van Groningen, Gerhard Van Groningen, Revelação Messiânica no Antigo Testamento, um livro dessa grossura que vai destacar no Antigo Testamento esses apontamentos mais diretos para Cristo. Ele vai dizer o seguinte sobre Davi: a vida, a obra e posição de Davi era um cumprimento escatológico de profecias e acontecimentos passados. Davi está aqui e profecias do passado apontam para ele. E como evento escatológico, ele prepara o palco para novas realizações escatológicas do futuro. Os salmos e os profetas lançam mais luz sobre o que se deveria esperar. Nós não saberíamos tanto sobre Cristo, o seu reino e a sua glória, se não fossem as profecias do Antigo Testamento e se não fossem os salmos. E tudo isso não faz sentido se você não entende a figura de Davi, a figura da aliança do reino e tudo que está por trás. Entender Davi é destravar esse significado do Antigo Testamento e é entender como ele aponta em Cristo, para Cristo no Novo Testamento. Entendendo essa aliança tão fantástica, pelo menos de forma superficial, há muito a ser explorado aqui. Eu quero avançar com você para o segundo aspecto ou desafio dessa aula. À luz da aliança de Davi, como eu entendo a história dos reis de Israel até o exílio? Veja o que acontece logo no rei subsequente a Davi, Salomão, seu pai. Olha esse versículo aqui como é de arrepiar e trazer confusão à nossa cabeça, porque há promessas magníficas para Davi, mas olha o que acontece com Salomão, seu filho. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os estatutos que te mandei, tirarei de ti o reino e darei a teu servo. Como assim? Vamos mexer nesse vespeiro? Vamos considerar as histórias dos reis de Israel à luz dessa aliança e à luz dessas promessas, à luz do pacto da graça. Comecemos então com o emblemático Salomão. Esse rei, ele é um rei complexo demais, porque em primeiro lugar nós podemos enxergar nele o cumprimento imediato da profecia. Ele fala sobre isso. Quando ele inaugura o templo, ele vai dizer: Deus prometeu a Davi, meu pai, e eu estou cumprindo, eu estou cortando a faixa, eu estou inaugurando o templo. De algum modo, então, as expectativas messiânicas, elas são jogadas nas costas de Salomão. Será que é esse o Messias? Ele não é o filho de Davi? Interessante que, de fato, ele constrói glória para Israel. Veja, por exemplo, como vai ser descrita a sua sabedoria, era maior do que todos os reis do Oriente. A rainha de Sabá veio até ele. De fato, naquele momento é o apogeu de Israel. Nunca Israel foi tão glorioso, tão rico e tão forte como na época de Salomão. É quase um milênio aqui. Mas ao mesmo tempo, ele não é o Messias. Porque se ele é o cumprimento imediato, o cumpridor imediato, se ele é o construtor da glória, ele também é o arquiteto da ruína. Veja o que o pecado faz. O momento de maior apogeu também é o início do declínio da monarquia de Israel. Lembra daquele texto? Como ele não obedeceu a Deus, por causa da idolatria que ele permitiu, o Senhor vai tirar o reino dele e vai entregar na mão do servo Jeroboão. Contudo, o verso seguinte diz assim: não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho tirarei. Parabéns, Salomão. Davi deixa uma promessa para você que você reinaria perpetuamente. E você deixa a promessa ao seu filho que da mão dele vai ser tomado o trono. Oh meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Você tem essa sensação quando você lê essas histórias do Antigo Testamento? O que é que está acontecendo aqui, Deus?
Temos uma pergunta muito séria a fazer. Pergunte ao texto. Pergunte à Bíblia. O que será da promessa? Falamos ainda há pouco. Eu posso voltar os slides aqui e provar. Eu posso ir no texto bíblico. Perpetuidade. Como assim vou tirar o reino? Algumas considerações aqui, irmãos. Primeiro, esse castigo vai ser limitado. Lembra que ele disse: eu vou açoitar, mas não vou abandonar. Como é que isso vai se dar na história de Salomão e do seu filho Roboão? Não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém. Vai ser exatamente a tribo de Judá. E aqui é um aspecto muito importante. Apesar de perder 10, a tribo principal estava com ele, e Deus reafirma o seu amor a essa tribo. Alguns capítulos depois, quando exatamente se cumpre a profecia, o seu filho, ele perde 10 tribos. O texto diz assim: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. O principal, o alvo mais imediato, restrito da promessa, continua nas mãos da dinastia de Davi. E isso vai acontecer ao longo das histórias aí, desse percurso aí da monarquia. Enquanto do lado norte nós veremos reis cada vez piores. É um ou outro somente rei bom que aparece ali no norte. No sul, em Judá, a predominância é de reis bons. E quando reis bons são dados, como por exemplo o neto de Salomão, bisneto de Davi, o filho de Roboão, Abias, é dito o seguinte: por amor de Davi, o Senhor seu Deus deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Então veja que interessante, a graça e a promessa continuam aqui. Perdeu-se muito, mas o principal se mantém. A promessa está aqui. Mas talvez você diga: e o juízo de Deus? Quer dizer que Salomão e sua descendência pode fazer o que quiser. A promessa garante que eles não vão ser despejados. É assim. Tem outro lado que nós precisamos considerar também, nessa dinâmica tão complexa. O juízo merecido também tem seu lugar. Porque se o norte é terrivelmente punido por sua idolatria, por seu pecado, por sua rebeldia, o sul não vai ficar de fora. O sul não é a cidade ali de Jerusalém que Deus amou, não é o seu trono que Ele escolheu. Quer dizer que eles podem pecar contra Deus livremente, não vai ter consequência? Dentre alguns reis ruins, o pior de todos, do sul, é um tal de Manassés. E olha o que é dito sobre as transgressões de Manassés, lá em 2 Reis 21. Perceba que a gente já está quase no final do livro de 2 Reis. Ele edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Olha só que sério. O lugar que Deus escolheu com tanto carinho, e agora vem Manassés e edifica altares a ídolos. Depois ainda diz assim o verso 7: também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi, a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, pois porei o meu nome para sempre. Foi ali que Manassés teve a disfarçatez de colocar um poste ídolo. É por isso que as consequências, elas não tardam. Assim como o norte foi punido, o sul também seria. Olha o que é dito aqui na reta final de 2 Reis. Disse o Senhor: também a Judá removerei diante de mim, como removi Israel, as 10 tribos. E rejeitarei a cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa do qual disser: ali estará o meu nome. Você percebe o problemão teológico que nós temos aqui? Você percebe como é complexa essa relação? Essa tensão, ela deve ser vista no panorama da monarquia. A monarquia começa bem, unida e gloriosa, com Davi e Salomão. Em Salomão nós temos a semente da divisão, mas ainda era glória. Depois a gente vai ver a divisão. 10 tribos vão para um lado, Judá vai para o outro, Benjamim vai junto com Judá. O norte
instabilidade desde o início. Um rei se levanta contra o outro em rebelião e mata toda a sua dinastia. Não há perpetuidade ali de famílias. As famílias vão se alternando, os lugares de adoração mudam, a capital muda. É um reino de desobediência, de declínio o tempo todo. É terrível a história do reino do norte. Apesar disso, o reino do sul tem estabilidade. Um dado interessante é que a dinastia de Davi governou sobre Judá por 400 anos. Você acha pouco isso? As maiores dinastias do Oriente, que eram as dinastias do Egito com os faraós, no máximo tiveram 100 anos. Aqui em Jerusalém nós temos 400 anos. Você percebe que a graça de Deus está operando sobre essa família e sobre esse povo e sobre esse reino. Mas por fim, se o norte cai em 722 e as 10 tribos são esfaceladas ali pelos assírios, 200 anos depois a conta chega para o sul. O exílio doloroso da Babilônia também chega. E esse exílio nos deixa em crise. Senhor, e a promessa? O juízo veio de vez e eu entendi, mas e a promessa? Nós temos aqui uma questão muito séria. A aliança com Davi é condicional ou é incondicional? Se é incondicional, por que caímos? O que aconteceu? Essa é uma discussão que não pode ser evitada, certo? Nós mencionaremos alguns aspectos dela e eu quero que você acompanhe os argumentos. Podemos dizer, em primeiro lugar, que ela é incondicional, sim. Por quê? O resultado final está garantido por Deus nos seus propósitos soberanos. Ele escolheu salvar um povo, ele vai salvar o povo. Ponto. No entanto, o tempo todo nós somos alertados no Antigo Testamento que há condições que precisam ser estabelecidas. Se houver desobediência sem arrependimento, se houver rebeldia sem temor, esse não vai ser o povo de Deus. Há sim condições. Mas você pode ponderar. A própria aliança de Davi vai dizer que se esse povo se arrepender, se esse povo desobedecer, vai haver punição, mas não aniquilação. Deus vai corrigir, Deus vai usar a vara, mas não vai abandoná-los, não vai destruí-los, não vai destroçá-los. É incondicional. No entanto, nós sabemos de pessoas que ficam pelo meio do caminho. Nós sabemos de gerações que caem. E nós presenciamos momentos como esse do exílio, que parece que o castigo é tão pesado que a nação se esfarelou. Tem condição. E se essa condição não é cumprida, o peso da mão de Deus cai e tudo vai à bancarrota. Deixa eu trazer de novo a questão do incondicional. Mas mesmo quando tudo desmonora, mesmo que uma geração morra no deserto, outra geração leva adiante. Mesmo que a nação caia e a apostasia tome conta de tudo, Deus sempre conserva um remanescente fiel. Condicional ou incondicional? Duas lições finais nós precisamos tirar desse resumo teológico da história da monarquia, da história dos reis. Por um lado, a desobediência dos reis tem consequências. Palmer Robertson vai resumir todo esse período da seguinte forma: eu quero que você use isso como lentes interpretativas. Toda a história da monarquia em Israel apresenta-se como uma solene comprovação da palavra pactual de Deus. Ele disse e se cumpre. Quem se rebela é castigado. Quem o honra goza de um relacionamento pactual onde é protegido e abençoado. Essa estrutura está aí na história dos reis. Mas além desse elemento condicional, não esqueça do incondicional. Há um favor divino agindo. E a promessa da aliança com Davi permanece a despeito dos castigos eventuais ou necessários. E como exemplo disso, eu destaco o final do livro de 2 Reis. Depois do exílio, nós temos um detalhe ali que muitas vezes passa despercebido. O rei Joaquim, no final do livro de 2 Reis, ele é retirado do cárcere pelo rei da Babilônia. Ele recebe roupas limpas. Ele se senta para comer junto com o rei da Babilônia. E ele assume um lugar de proeminência mesmo entre os cativos. Ele recebe uma pensão vitalícia.
Como é que esse detalhe nos passa despercebido? Parece que tudo ruiu, mas no meio do castigo e da condenação, Deus ainda tem um carinho especial por essa dinastia, por essa família, pelo seu povo, pela sua aliança. Só tem escuridão, mas há um filetezinho de luz. E esse filetezinho de luz vai parar no filho de Davi. A gente não pode esquecer isso. A consequência do pecado, a disciplina, a destruição, mas a esperança por causa da promessa, a aliança do reino, ela vai seguir até o Rei perfeito. Incondicional ou condicional? Tim Keller coloca da seguinte forma: a aliança entre Deus e o seu povo é condicional ou incondicional? Sim e sim. É condicional, só que Jesus veio e cumpriu as condições para que Deus pudesse nos amar incondicionalmente. As condições foram cumpridas pelo nosso rei. Se com os reis fracos e falhos de Judá, Deus ainda nutria esse carinho e ainda manifestava o seu favor, imagine agora que há um rei perfeito no trono. Como nós não somos abençoados e bem-aventurados? Eis o nosso rei Jesus Cristo. Davi era só sombra que apontava para ele. O filho de Davi, Salomão, somente apontava para ele na sua glória. E todos os outros reis de Judá, inclusive aqueles que pecaram como Manassés, só nos mostram que um dia o perfeito haveria de vir. E é por isso que na conclusão dessa teologia do reino no Antigo Testamento, nós paramos lá no Novo. O anjo anuncia a Maria nos seguintes termos: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim. Finalmente há um rei no trono eterno, é Cristo. E se você faz parte desse reino, se você faz parte deste rei, se você está unido a ele, as bênçãos da aliança são suas, porque Cristo não é somente o segundo Adão. Cristo não é somente a arca na qual nos refugiamos e somos preservados. Cristo não é somente o descendente prometido a Abraão. Cristo não é somente o cumpridor perfeito da lei. Cristo é o rei perfeito, o filho de Davi. Esse é o nosso Cristo. Tivemos ali, na história da monarquia e no seu apogeu de Davi e de Salomão, uma manifestação física como nunca antes do governo de Deus, do reino de Deus na terra. Mas ela não foi suficiente. Foi um clarão pequeno e rápido. Havia pecado, havia insuficiência, como todo tipo do Antigo Testamento. E eu encerro então com as palavras do teólogo bíblico Graham Goldwolf, quando ele disse: se o reino cumpre as promessas da aliança, ele o faz apenas como uma sombra. Esse reino foi só uma sombra das promessas da aliança. Então, se Deus é fiel, a substância sólida do cumprimento ainda está por vir. Não foi com Davi, não foi com Salomão. Está por vir ainda. Essa é a mensagem dos profetas. Eu lhe chamo a atenção para o gráfico, porque nós estamos aqui exatamente agora no limiar da nova aliança. Depois de Davi, nós só temos agora os profetas, olhando para o amanhã escatológico, anunciando a nova aliança, anunciando o cumprimento de todas essas expectativas anteriores na pessoa de Jesus Cristo, onde o reino vai ser perfeito, eterno, e ele já está entre nós. Eu preparo o seu coração para a próxima aula, porque nós entraremos agora na nova aliança, finalmente. Estamos aí nos últimos períodos do Antigo Testamento. E para aquecer o seu coração nessa perspectiva tão gloriosa, eu encerro com um pequeno trecho de Herman Bavinck, que fala sobre essa expectativa crescente que vai ser alimentada na revelação de Jesus Cristo. Olhe como ele usa termos abrangentes, não só na Bíblia, mas na própria realidade. Toda a dispensação do Antigo Testamento, com seus líderes e eventos, seus ofícios e instituições, como a monarquia, suas leis e cerimônias,
é um indicador e movimento em direção ao seu cumprimento no Novo Testamento. O Antigo Testamento caminha para esse cumprimento, mas não só ele. Há um simbolismo na própria criação. Há uma tipologia na natureza que, como fica evidente nas parábolas de Jesus, encontra a sua realização nele, em seu reino. A natureza também aponta para este reino e para este rei que está por vir. Há uma expectativa inconsciente e uma esperança até mesmo na religião e na história das nações, que é percebido no cristianismo. Veja que fantástico. Os povos ao redor, os povos vizinhos, até as suas religiões, elas têm uma expectativa que só pode ser cumprida por aquele que há de vir. Volte para o Antigo Testamento mais uma vez. Estamos no limiar dele. Existe uma preparação direta, intencional, e um obscurecimento do culto espiritual nas instituições e eventos do Antigo Testamento. Templo e altar, sacerdote e sacrifício, Sião e Jerusalém, profeta e rei, são modelos e sombras de uma realidade espiritual e genuína mais elevada. Por isso houve declínio. Por isso houve crepúsculo, por isso o reino caiu, por isso o reino provisório de Davi e Salomão não era perfeito, porque o reino perfeito ainda está por vir. O rei perfeito ainda está por vir. A Bíblia no Antigo Testamento aponta para ele, o mundo criado aponta para ele, a consciência dos homens aponta para ele, a história das nações aponta para ele. É o nosso rei, é o nosso Cristo. E semana que vem nós falaremos mais diretamente sobre ele, porque falaremos das profecias da nova aliança que são cumpridas nele. Ele é o cumpridor da aliança. Eis o nosso Cristo. Vamos orar, irmãos.